Paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor está aqui presente e vai falar com a gente nessa noite, amém? Fico feliz da presença aqui da irmã Derli, do seu Birajara, do Marcelo, a gente tem acompanhado. Glória a Deus pela sua vida, Marcelo, estamos juntos. A Cristina também, junto com o seu irmão, ela é da nossa célula, o Reinaldo. Estou muito feliz de tê-los aqui nessa noite. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam, amém? Já está aqui, né? Vamos ler então a palavra do Senhor que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Peço a Tua ajuda, Deus, sobre nós nessa noite, porque é um texto espiritual, existe a necessidade de ser entendida de forma espiritual. Repreende toda barreira, Senhor, tudo que está oculto, que possa ser repreendido no nome de Jesus. Abra, Pai, o nosso intelecto, abra a nossa mente, para que a gente entenda o que o Senhor tem a dizer para nós, Senhor, nos dias de hoje. Um texto escrito há mais de 2000 anos atrás. Pedimos que o Senhor se revele a nós nessa noite e a gente saia daqui alimentados, Senhor, edificados, melhorando o nosso conhecimento do Senhor. Que seja tudo para a Tua glória, Pai. Muito obrigado. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele não é um texto como a gente lê nas cartas doutrinárias ou nos livros históricos. Então existe um pouco de algo mais alegórico em alguns textos, o que às vezes dificulta o entendimento, mas graças a Deus esse texto que nós lemos hoje, ele não faz parte desses textos que são mais complexos e dificultosos. O livro de Apocalipse, ele significa revelação. Então, apesar da gente olhar e parecer bem difícil, na verdade é o Senhor querendo nos revelar a doutrina dos últimos dias. Bom, esse texto, a gente entende por conta da tradição judaica. Não é um texto bíblico, né? Creio que vocês já devam ter ouvido que João, quando estava escrevendo, o Senhor revelou esse texto para João. Ele estava preso na ilha de Patmos e, por conta da tradição judaica, começou com Tertuliano, um dos pais da igreja, disse que João, por conta da perseguição, ele havia sofrido um dano, onde teriam atirado ele dentro de um caldeirão ardente, e então ele não morreu e logo Domiciano joga ele na ilha de Patmos. Bom, essa história do caldeirão é tradição, né? Ele não é escrito bíblico, mas seja o que for, ele estava aprisionado num lugar onde o Senhor trouxe essa revelação. Esse momento onde ele escreve era um momento de extrema perseguição para a igreja.
todos os irmãos estavam bastante perseguidos, né? Naquele momento, sofrendo risco de morte o tempo todo. E João, ele traz essa revelação, né? Ele envia essa carta às 7 igrejas. O teólogo Brother David Hale, ele diz que as 7 igrejas, ele tem o número da perfeição. Apesar de citar igrejas específicas, aqueles ensinamentos eram para todas elas. Então era meio que uma carta circular. Ele foi enviado para 7 igrejas, mas você vê que toda a carta, né, do Apocalipse tinha sido enviada. Então os ensinamentos para essa igreja, elas serviam para aquelas outras, assim como ela serve para nós nessa noite. Por isso, então, a gente prega e aprende muito com ela. Então, ela serve para a gente nessa noite também. Bom, eu vou falar um pouco da cidade de Éfeso. Pode botar aí, eu separei algumas fotos. Éfeso era a capital cristã, né, para os gentios. Tirando Israel, ela era um centro onde o apóstolo Paulo pregava muito o evangelho. Naquela cidade existia grandes templos de Artemis, se eu não me engano, a Diana, que Paulo pregava muito contrário àquela deusa, né, com D minúsculo, onde aquelas pessoas adoravam muito aquela deusa. Então, quando ele chegava e brigava e discutia, né, debatia com aquelas pessoas, ele era maltratado pra caramba. Se você for ler o livro de Atos, você vai reparar que ele saiu fugido dali. Era como nos dias de hoje, quando a gente prega sobre pecados que são benquistos e talvez bem vistos na sociedade nos dias de hoje, a gente de alguma forma é perseguido, né? Graças a Deus a gente não sofreu ainda aqui, mas possivelmente em pouco tempo, daqui a pouco vão ter casais gays querendo vir casar aqui nesse lugar, e a gente sabe que é só para poder causar de fato, mas basicamente o que Paulo vivia ali. A gente hoje, se a gente pregar contra o homossexualismo, a gente falando que é pecado fornicação, o sexo antes do casamento, geralmente isso não é bem visto. E naquele local, na verdade, a perseguição era mais física. Hoje é mais no campo das ideias, né? A nossa luta hoje é mais na perseguição diferente do que era físico, num sentido de correr atrás e matar aquelas pessoas por conta daquilo que eles estavam fazendo. O apóstolo Paulo, quando pregava contra a deusa Diana naquele lugar, ele estava tirando a fonte de lucro de muita gente. Então, quando ele vai em cima para pregar e contrariar aquelas doutrinas, o pessoal parte para cima dele para ir contrário, né? João, todos os apóstolos, Paulo pregou muito em Éfeso, mas aqui o apóstolo João estava presente. Bom, aqui eu separei umas fotos. Vocês podem ver aqui, eu vou tentar chegar aqui para cá para ver se todo mundo consegue ver. Patmos era a ilha onde ele estava, e aqui são as 7 igrejas. Éfeso, ela era mais litorânea, então Éfeso basicamente era uma cidade rica, porque aonde tem mar, tem negócios, e onde tem negócios, há prosperidade. Então, João, preso na ilha de Patmos, ele agora recebe a revelação do Senhor e envia carta para aqueles 7 locais, para aquelas 7 igrejas, para trazer grandes ensinamentos para a igreja. E aqui a gente já consegue trazer uma aplicação grandiosa para a gente. Irmãos, o apóstolo João, preso, sofrendo naquele lugar, onde ele tinha a sua liberdade cerceada, ele ainda era bênção para aqueles irmãos. No meio da tribulação, no meio do perigo constante de alguém matar aquele homem, ele ainda está diante de Deus, conversando com Deus e abençoando a igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. E isso serve para nós, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, o Senhor tem bênçãos para a gente, e é tão grande, é tão profundo, que o Senhor abençoa não somente a gente, como os que estão próximos de nós. E isso foi o que aconteceu com João. João
ele depois vai para outros locais, mas nesse momento onde havia esse cárcere, João abençoa as igrejas e manda essas mensagens que nós somos alvos também nessa noite. Bom, vamos voltar para o versículo 1. Bom, antes de passar aqui, só para os irmãos ficarem cientes, aqui são umas, se eu não me engano, era um teatro abandonado e é legal a gente procurar na internet os escombros, porque basicamente Paulo, João, eles estavam pregando em locais assim, de repente eles estavam ali em praças pregando o evangelho, e aqui nessa foto do meio é a Ásia Menor, aonde essa carta é endereçada, né, onde está tudo acontecendo. Bom, bote aí no versículo 1 do texto, que a gente vai voltar agora para o texto. Bom, o texto diz assim: o anjo da igreja em Éfeso escreva, eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Bom, candelabro a gente sabe que é um objeto muito citado lá para os judeus, né? Onde você bota ali, acende as velinhas, ilumina o lugar. E os candelabros naquela época, elas não eram feitas de velas, como a gente vê muito hoje, né? Eles usavam azeite para iluminar o local. E o azeite, existe um símbolo, o azeite é um simbolismo bíblico para o Espírito Santo. Então ele está falando ali, ó, eis que aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. Bom, a gente vê que, diferente do deísmo, que é uma vertente teológica, um pensamento que acredita que Deus existe, mas Deus está longe, Deus não se relaciona. Nós somos teístas. A gente lê nesse texto e a gente entende claramente que Deus está no meio da sua igreja. O Senhor, Ele está andando, Ele diz ali, ó, Ele anda no meio da igreja, Ele sonda a sua igreja. O texto de Apocalipse diz que seus olhos são como chamas de fogo. O Senhor, Ele está presente na igreja. Repare que esse texto, ele diz, ele está voltado para a igreja. No final, ele muda um pouco o foco, mas aqui ele está falando de igreja. O que é igreja? É reunião de salvos, né? Você que vai passar pelo concílio, eles vão perguntar, o que é igreja? É reunião de salvos, num só lugar, congregando e adorando ao Senhor. Então, irmãos, não tem como, é óbvio que a gente precisa de Jesus para a salvação. O Hernando Dias Lopes tem uma frase que ele diz, a salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Quando a gente lê Apocalipse, a gente vê Jesus voltando para buscar a sua noiva. Ele não vem buscar especificamente, óbvio, nós somos a noiva, nós fazemos parte da noiva, mas nunca num sentido particular, sempre num sentido coletivo. Quando o Senhor vier, todos nós iremos com Ele na glória, não vai um sozinho, pelo contrário, né? Os mortos lá em Tessalonicenses, Paulo diz que os mortos vão ressuscitar, para que todos juntos, toda a igreja de Cristo, de todas as eras, de todas as épocas, nós, os primeiros aqui dessa época, e os que vierem depois de nós, se isso acontecer, todos vão subir juntos, porque o Senhor, Ele voltará para buscar a sua igreja. E Ele não está só no meio, mas Ele está andando. Há muitos males que atacam a igreja, heresias, imoralidades, apatia, perseguição, esfriamento, mas Cristo se apresenta para cada igreja como remédio para o seu mal. O Senhor é o remédio de todas essas dificuldades, esses pecados, essas coisas que desvirtuam o crente. O Senhor continua andando, continua olhando para a sua igreja. Nós não andamos sozinhos, a gente não anda à mercê das circunstâncias dos tempos de hoje, como o Senhor não deixou que essa igreja, lá da época do apóstolo João, que era o último vivo, nessa época já não tinha mais nenhum outro apóstolo vivo,
João era o mais velhinho. Por isso que quando você lê as cartas, a carta de João, lá no final, primeira, segunda, terceira, ela geralmente fala, meus filhinhos. É de um senhor que ama aqueles ouvintes, já é de alguém bem idoso, e que está cuidando daqueles irmãos que estão ainda sob a responsabilidade doutrinária dele, né? Então ele manda cartas, ele ensina. Ele aqui já não tinha mais os outros apóstolos vivos. Então, esse início desse texto, ele mostra Jesus se importando com a gente. Ele tem solução para esse esfriamento, ele tem solução para quando a igreja começa a seguir caminhos que ele não aprova, ele chega ali para consertar algumas coisinhas, às vezes de uma forma tranquila e às vezes de uma forma mais braba, né? Mais dificultosa para a gente, quando a gente faz muita besteira. Agora o cerne do texto, no versículo 2, põe o versículo 2 para a gente, por favor. Diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. 4. No entanto, contra vocês tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 6. Porém, há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Bom, a gente leu esse trecho, a gente vê que o Senhor, ele reconhece todos os nossos trabalhos. O texto diz que ele anda no meio da igreja. E por ele andar no meio da igreja, ele vê todos os nossos esforços. Ele vê tudo aquilo que a gente está fazendo de bom também, né? Que geralmente a gente foca no pecado, não pode, erra, tal, e Jesus conserta, é verdade. Mas Deus anda no meio da igreja, ele olha as coisas boas que a gente faz. Ele não esquece, diferente às vezes dos homens, né? Às vezes a gente pode fazer uma coisa boa para alguém e talvez esperar alguma coisa em troca, e aquela pessoa esquece da gente. Mas Deus não esquece. A gente vê a história de José, foi esquecido. Ele esperava contar com aquele copeiro que voltou para o rei, mas ele esqueceu de José. Mas Deus lembrava dele. E Deus continua lembrando das coisas. Deus não tem memória curta. Deus sabe de todas as coisas boas que a gente fez. E no seu tempo a gente recebe a recompensa, seja aqui na terra ou seja na eternidade. Essa é uma promessa para a gente. O Senhor, ele olha e fala, vocês estão certos, vocês conseguem reconhecer aquelas pessoas que são os falsos apóstolos, aqueles falsos pregadores, esses hereges malditos que querem trazer doutrinas que não são essas que eu trouxe para a igreja. Esses ensinamentos malucos, ensinamentos que são contrários àquele que Deus abomina, que Deus quer e Deus abomina. Vocês como igreja, ele falando para aquela igreja, vocês conseguem reconhecer isso, e glória a Deus por isso. Vocês são bons, vocês são trabalhadores, o texto diz, vocês não toleram o mal, vocês são pacientes, muito bem. Só que tinha algumas coisas ainda que precisavam de ajustes, né? Fazer o bem, mas talvez com um conceito que não era aquele que Deus esperava, ou que Deus gostaria que acontecesse. Se fosse, por exemplo, nos nossos dias, olhando para todas essas qualidades dessa igreja, talvez nós fôssemos uma igreja onde todo grupo de louvor ensaia todos os dias. Que maravilha, né? Já pensou? Todo mundo ensaiando todos os dias, porque tem tempo, consegue ensaiar. Os obreiros, ninguém chega atrasado. Todo mundo faz o seu dever à risca, todo mundo cumpre as suas obrigações, a agenda ali, a escala está aqui certinho, não deixa falta em nada. Todo mundo, quando vai dar aula, não esquece, não deixa para estudar em cima da hora, estuda lá atrás e vai estudando, tudo bonitinho. Se fosse nos tempos de hoje, é um pastor que conseguiria visitar todo mundo, não dá uma bola fora, não faz nada de errado, o cara está ali tranquilinho.
né, na sua humanidade, claro, mas seria uma igreja basicamente dessa forma. Só que, obviamente, essa igreja e a nossa não é dessa forma, né? Nós, infelizmente, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Essas atividades que esse pessoal fazia, que aquela igreja fazia, era meio que no automático. O texto vai falar que eles abandonaram o primeiro amor. Ora, eles eram trabalhadores, eles conseguiam identificar os falsos ensinamentos, eles eram pacientes, eles tinham todas essas qualidades, mas Deus vai falar: eu tenho uma coisa contra você, o amor. Ele não está nesse meio. Virou algo como se fosse um trabalho. Virou algo como se o pastor viesse aqui porque ele recebe um salário e ele precisa bater o cartão, e quem precisa cantar conta com ele. Então, se está todo mundo esperando, eu vou lá. Não era algo por amor, era algo somente por consequência das atividades, consequência do que as pessoas esperavam. A gente precisa rejeitar, beleza, a gente precisa rejeitar, e era rejeitado. Mas o amor, e quando João diz que o amor precisava se voltar para o primeiro amor, esse amor é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor sacrificial, era o amor que Deus tem para a sua humanidade, para a humanidade, para aquele que Ele criou. Quando fala assim, vocês rejeitam os nicolaítas, a gente não tem muita informação a respeito dessa seita, né? Mas muitos acreditam que existe uma suposição de que era uma seita que mandava na igreja. Ainda bem que não existe isso nos dias de hoje. Privando o povo de liberdade em Cristo, que se iniciou uma divisão entre leigos e as autoridades da igreja. Existiam pessoas mais importantes do que as outras, e isso eles rejeitavam, assim como Deus reprovava e continua reprovando nos dias de hoje. O que eles faziam de bom era como se fosse sempre só por conta da obrigação que eles tinham. Eles não amavam. E nos dias de hoje, né, nas nossas igrejas, a gente se acostuma tanto com o natural, a gente se acostuma tanto com domingo, célula e quarta. Domingo, célula e quarta. Domingo, célula e quarta. E às vezes a gente visita alguém e tudo mais. Mas o que Deus estava procurando e clamando ali era que tivesse um olhar misericordioso com as pessoas. Era um olhar de bondade, era olhar para o outro com amor, que já não tinha mais. Eram trabalhadores, serviam a Deus, talvez faziam evangelismos, talvez estavam frequentes nos cultos, mas não tinha amor. Ora, sem o amor, como servir a um Deus que é amor, sem amor? E isso, infelizmente, é muito comum. Porque quando a gente recebe alguma autoridade ou espera-se alguma coisa de nós, a gente simplesmente cumpre e deixa tudo levar. Mas a gente, às vezes, deixa de olhar com misericórdia. Se você lembrar agora, por exemplo, de um irmão que você acha chato pra caramba na igreja, cuidado que pode estar pensando no teu nome também. E no meu, no caso. Eu fiquei refletindo, porque às vezes eu sou chato, às vezes o irmão é chato, porque ninguém é perfeito mesmo. Mas às vezes a gente cria tanta oposição, e eu fiquei, caramba, fiquei refletindo. A gente luta tanto para trazer as pessoas na igreja, né? A gente ora tanto para trazer o irmão, o vizinho, o parente, ou uma pessoa aleatória na rua, e às vezes a pessoa que já está aqui, a gente cria oposição a ela. Por mais chato que ela seja, e por mais chato que a gente seja, o Senhor olha para a gente com esse olhar de amor, e espera de nós que a gente também olhe para o outro com esse mesmo amor que o Senhor olha para nós. Só que faltava isso naquela igreja. Faltava o olhar amoroso que Deus olhava para a sua própria igreja. Não tinha naquele meio
o que Deus esperava, que era um olhar misericordioso e talvez um amor que já tinha vivido antes. Um amor que já tinha sido expressado antes. Lembre que nesse ambiente todo que eu mostrei ali dos mapas e tudo mais, era um ambiente inóspito, era algo ruim, porque a igreja estava sofrendo perseguição. As pessoas, quando falam de perseguição, essa palavra é de caça e caçador. A igreja estava sofrendo perseguição. E ainda assim o Senhor estava corrigindo aquela igreja. Irmãos, às vezes a gente recebe repreensões, a gente recebe alguma palavra que a gente não espera e a gente geralmente se coloca numa posição de sofredor. Pô, mas eu já passo por tanta coisa, eu já vivo tanta coisa, eu ainda tenho que ouvir isso, eu ainda tenho que ir para a igreja para ouvir isso. Olha, é o próprio Deus corrigindo a sua igreja no meio num ambiente onde as pessoas podiam morrer a qualquer momento. E o Senhor estava falando, vocês precisam voltar ao primeiro amor, vocês precisam retornar aquilo que vocês já tinham sido antes. A gente tem outros inimigos. O nosso inimigo não é o nosso irmão, não é aquele que está na cadeira do nosso lado. Nesse tempo, foi o tempo onde os irmãos, os nossos irmãos, a igreja, elas estavam intocadas. Hoje já descobriu-se os túneis no meio das cavernas, no meio das montanhas, onde fizeram cavernas de diversos andares, onde esses irmãos se reuniam e viviam escondidos. E no final acabou que um lutava contra o outro, não tinha o amor, o primeiro amor se esfriou. Sendo que o inimigo da igreja não era aqueles irmãos, não era o irmão chato, ou o irmão legal, ou o irmão que pensava diferente, era o de fora, era a perseguição, era o inimigo que queria matar eles a todo instante. Às vezes a gente luta as lutas erradas, às vezes a gente começa a gastar tempo e energia lutando com situações que não são as nossas lutas reais, não é para aquilo que o Senhor chamou a sua igreja, não é para aquilo que o Senhor nos chamou. As nossas lutas são contra as autoridades dos ares, os demônios, as potestades. A nossa luta não é contra o nosso irmão que fica do nosso lado, e às vezes a gente atazana ele, talvez a gente seja a pessoa chata para o outro também. Jesus anda no meio da igreja para oferecer oportunidade de arrependimento. Glória a Deus por isso. Versículo 5, bota aí para a gente, por favor. Diz assim: portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. Irmãos, quando a gente começa a pecar e viver nessa vida, o texto está falando ali, eu vou tirar o candelabro, o azeite, o Espírito Santo, ele é removido. Lembra de onde você caiu, lembra do que você fazia no passado e você não faz mais. Lembra das obras que você fazia, lembra de como você amava as pessoas, de como você cuidava das pessoas. Quando fala do amor ágape, é o amor sacrificial. Não é o amor simplesmente de cumprir rituais ou cumprir escalas. É cumprir além, é ir além, é deixar suas próprias paixões, abandonar o seu tempo, talvez o seu dinheiro, para poder abençoar o outro, para cuidar do outro, para tratar do outro, para ser bênção na vida do outro. É o amor sacrificial, é o amor ágape. É tempo de voltar ao primeiro amor. É o amor que o Senhor tem e que em algum determinado momento da vida a gente acaba se esfriando dele. É óbvio que nós temos que cumprir aqueles rituais, amém. Ritual que eu digo um sentido burocrático, um sentido comum, de escala, de fazer aquilo tudo. Só que o que o texto está falando são coisas além disso. É um amor que vai além do normal, não é um amor normal que se espera um pelo outro. É um amor que, na verdade, quando nem se espera, ou quando não existe nenhuma situação para aquilo acontecer, esse amor ágape, sacrificial, aquele que deixa incondicionalmente as suas vontades
ele é expresso através da nossa vida. É esse amor que o Senhor espera da sua igreja. O que fazemos é muito importante, mas a intenção é muito maior. Porque o fazer por fazer, talvez eu consiga enganar muita gente. Eu cumprindo todas as minhas escalas, eu estando presente, todo mundo podendo contar comigo, mas qual é a intenção? E o Senhor olha a nossa intenção. Mais do que o que a gente faz, o Senhor olha o nosso coração. Por isso então a gente vê várias situações onde as pessoas estão perdidas dentro da casa de Deus. As pessoas estão afastadas do amor de Deus, mas continuam vindo os cultos. Ela está fazendo besteira, ela está afundada em pecado, mas ela continua cumprindo as escalas. Porque o primeiro amor já foi. Agora só vive da aparência, só vive do seu próprio serviço. Irmãos, mais importante do que o nosso serviço, o Senhor quer o nosso coração. Muito mais importante do que as nossas mãos, ou o que elas podem proporcionar para o reino de Deus nessa terra, o Senhor quer o nosso coração. Porque quando Ele tem o nosso coração, quando a gente tem esse amor ágape dentro de nós, aí então a gente serve os irmãos, e o resultado é muito melhor. A gente serve com amor, não simplesmente porque a gente quer algo em troca, mas porque a gente ama o irmão, porque a gente tem o amor de Cristo em nós, esse amor ágape, que é sacrificial. A gente serve o nosso irmão, não para aferir ganhos, para poder ganhar dinheiro, ou ganhar fama, ou ganhar talvez aplausos, não, mas porque a gente ama, porque é o primeiro amor, é o amor de Deus. E o texto desse versículo 5, ele fala, lembra de onde caiu. É tempo de lembrar. Talvez a gente viva a nossa vida muito corrida. Nós vivemos hoje com muitos trabalhos, com muitas atividades, muitas tarefas. E o Senhor está falando, lembra de quando você fazia coisas diferentes. Lembra de quando as suas intenções eram melhores. Lembra de quando você direcionava muito amor para as pessoas e hoje agora o olhar é diferente. Arrependa-se dessas obras que praticava. Arrependa-se e faça as obras que praticava. O Senhor, Ele anda no meio da igreja para oferecer possibilidade de arrependimento, de perdão. Tem perdão para a casa de Deus. Tem perdão no meio da igreja, tem perdão para mim, para você, tem perdão entre os irmãos. Não existiu e nunca vai existir, irmãos, onde existe uma igreja onde não tenha problemas, onde não tenha debates, ou algum irmão que se desentenda com o outro. Nunca existiu, e infelizmente nessa terra ainda não vai existir. Um dia nós estaremos nos ares com nossos corpos perfeitos, e aí sim vai ter a igreja perfeita, a igreja triunfante, a igreja que o Senhor pagou o preço e vai viver eternamente com o Senhor. Nos ares nós vamos ser perfeitos e essa igreja não vai ter problema. Mas enquanto isso, infelizmente, a gente tem dificuldades. E a palavra de Deus é que a gente continue buscando, continue trabalhando, continue se lembrando desse amor. Talvez você não viveu ainda um momento onde você possa lembrar onde é o seu primeiro amor. Aonde foi o meu primeiro amor? Eu não sei. Então sabe de uma coisa, o Senhor quer derramar esse primeiro amor na sua vida, e entenda isso, essa expressão como primeiro amor, é aquele amor que é tremendo, sabe aquela novidade, quando um casal, um jovem, uma jovem, ela se apaixona pelo outro e fica aquela coisa, é um pouquinho disso, é só um pouquinho, mas dá para expressar um pouco, aquela coisa que você só fica pensando. Se você talvez ainda não viveu essas experiências lá atrás, o Senhor quer te dar esse primeiro amor hoje. O Senhor quer te proporcionar esse desejo, esse anseio, essa vontade doida de ajudar, de abençoar, de amar as pessoas, sejam elas quais forem, independente se ela torce para o Flamengo, se ela torce para outro time, ou seja, o time que torcer, se gosta de futebol, não gosta, a gente abençoa, a gente vive, a gente compartilha esse amor, porque o mundo espera esse amor.
ele necessita desse amor, porque o amor de lá é fake, o amor de lá é falso, o amor de lá de fora não é esse amor incondicional. O amor que o mundo prega, que o mundo vive, não é esse amor aonde um se doa pelo outro, ainda que tenha que perder, que é o amor sacrificial. Às vezes para eu amar eu preciso perder, e quando a gente tem o Espírito Santo, tudo bem, glória a Deus por isso, aleluia, eu estou expressando o amor do meu mestre, eu estou vivendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas quando a gente vive nessa queda, e o texto diz, lembre-se de onde você caiu, a consequência é que o castiçal é tirado, é removido, a presença de Deus vai embora. Talvez as pessoas nem vejam, porque tudo continua normal, as escalas continuam sendo cumpridas, a presença está ali, ninguém liga dizendo aonde você está, não tenho te visto, mas o coração está longe, o espírito se foi, o azeite, não tem mais lamparina, não tem mais castiçal, e o Senhor nos chama para lembrar desse momento. O que a gente deixou para trás? O que a gente já ouviu a voz de Deus para fazer e não fez? O que Deus colocou no seu coração? O que o Espírito Santo soprou e mandou você fazer e que você não fez? O Senhor está nos dando novas oportunidades nessa noite. É tempo de lembrar e colocar em prática aquilo que Ele já falou para a gente fazer. É esse o momento, é esse o dia de colocar isso em prática. Versículo 7. Põe o versículo 7 para a gente, por favor. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus porque o Espírito continua falando com a gente. Glória a Deus porque o Espírito Santo continua presente. Quando a gente faz besteira, o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito continua falando à igreja. O Espírito continua se movendo no meio da igreja. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, quando a gente ouve o Espírito, quando a gente recebe esse ensinamento, a nossa aliança é restaurada. Os planos de Deus, eles continuam para a gente, irmãos. Não importa o quão longe a gente possa ir, ou qual tipo de pecado a gente possa ter cometido. Quando agora a gente ouve o que o Espírito diz à igreja, ouve o que o Espírito nos disse, e a gente regressa, agora é bênção, porque o texto diz, olha, eu vou dar de comer da árvore da vida que está no paraíso. Lá no jardim do Éden, aquela árvore, ela foi proibida de ser acessada depois do pecado. Quando Adão e Eva pecam, aquele lugar, o texto diz que o Senhor coloca anjos, arcanjos na porta e tranca aquele lugar. A árvore da vida já não tinha mais acesso. O homem não podia mais acessar por causa do pecado, mas glória a Deus por Jesus Cristo, irmãos, porque Ele nos reconciliou com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo nos reconciliou e nos deu esse Espírito para agora a gente ouvi-lo, e a promessa é de que agora nós teremos novamente o direito de viver, tendo acesso a essa árvore da vida, a ter um lugar reservado para a gente, até agora esse alimento, onde a gente vai desfrutá-lo por toda a eternidade. Quando a gente se volta para o Senhor, a gente agora tem essas promessas de volta. Existem coisas muito maiores à nossa espera, do que simplesmente o que a nossa vida, o que os nossos olhos conseguem enxergar no dia de hoje. Mas essa promessa é somente para os vencedores. Repare que aquele que vencer, aquele que retornar às primeiras obras, aquele que tiver o amor do Pai, o amor ágape, o amor sacrificial, aquele que vencer, eu darei o direito. Existe algo que é consequência da nossa salvação, que é fazer as coisas, que são as obras.
Mas glória a Deus, porque Jesus, irmãos, quando a gente faz besteira, quando a gente peca, quando a gente cai, o Senhor, Ele nos restaura, quando nós damos ouvido a esse Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 38 diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem nada, irmãos, que possa nos afastar dessa presença. Glória a Deus por isso, porque se não fosse o Espírito Santo se movendo no nosso meio, se não fosse a voz dele sendo ouvida no nosso meio, nós não teríamos acesso, nós não nos arrependeríamos, nós não amaríamos esse Deus, nós não teríamos acesso a esse amor ágape, esse amor sacrificial. Nós não poderíamos, mas por conta de Jesus, por conta desse Espírito que está no nosso meio, agora, irmãos, a gente tem acesso a essa árvore. Agora nós somos vencedores. Glórias ao Senhor por isso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Você quer ser vencedor? Se você não fez ainda, entrega a sua vida para Cristo. Se você quer ter direito, quer ter acesso a essa árvore da vida, entrega a sua vida para Cristo. Se você quer vencer, entregue as suas derrotas para Cristo. Se você quer vencer, entregue as suas vitórias para Cristo. Entregue o seu choro, entregue a sua alegria, entregue a sua vida. Porque com Ele nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, nada pode deter a igreja do Senhor. Sabe por quê? Não é porque eu sou bom ou você é bom, não, pelo contrário, mas é porque existe alguém que nos guia, alguém que anda na frente do campo de batalha, nos ajudando e vencendo as guerras por nós. Que maravilha é andar com esse general de guerra na nossa frente, irmãos. Que privilégio! Que privilégio nós temos esse Espírito andando no meio da sua igreja. E Ele continua andando, Ele continua no nosso meio, Ele está aqui nessa noite. Ele continua nos convencendo dos nossos pecados. Ai de nós, irmãos, ai de nós se não fosse o Espírito Santo. O que seria de nós? Nós estaríamos mortos nos nossos pecados e delitos e continuaríamos assim até o final da nossa vida. Que privilégio é poder ser alcançado por esse amor ágape. Por isso que quando a gente recebe esse Espírito, por isso que quando a gente é alvo desse amor, é impossível para um cristão não expressar esse amor, porque ele é muito maior do que nós, é um amor que a gente mesmo não compreende. A gente não sabe, irmãos, de um dos pecados dos outros, e talvez os pecados que a gente cometa, ninguém aqui saiba, mas mesmo assim o Senhor, sabendo de tudo isso, o Senhor nos perdoa. Ele sabe da podridão dos nossos pensamentos e de muitas das nossas atitudes, mas Ele ainda nos guia através do Seu Santo Espírito ao arrependimento. Por isso que o Espírito Santo caminha no meio da igreja, porque Ele nos leva ao arrependimento a todo instante. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que privilégio! Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos alcançou. Porque agora esse Espírito, além de andar no meio da igreja, Ele habita dentro de nós. É tempo, irmãos, da gente voltar a esse primeiro amor, da gente expressar esse amor sacrificial, seja a situação que for. É difícil pra caramba. É difícil porque no mundo a gente não aprende esse amor. Quem não nasceu num berço evangélico não aprendeu desse amor desde criança. Geralmente é um amor de recompensa. É um amor que enquanto está tudo bem, mas quando você faz uma besteira, você é cancelado e não tem perdão para você. Mas tem perdão na casa do Senhor, tem perdão na mesa. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. E graças a Deus que a misericórdia dEle dura de geração em geração. E hoje nós estamos aqui recebendo a presença desse Espírito por conta de tudo isso que Jesus fez na cruz. Nós estamos aqui hoje celebrando, que privilégio, a gente está aqui reunido como
como igreja do Senhor, para poder exaltar e engrandecer o nome do Senhor. E o mundo espera de nós, irmãos, que a gente expresse esse amor. Nos dias de hoje, essa cidade de Éfeso, que nós vimos aqui, se você puder, pode colocar o mapa ali de novo. Essa cidade de Éfeso, ela hoje é a Turquia, né, na região da Turquia. E hoje, de 85 milhões de habitantes nesse lugar, irmãos, 1% é cristão. Cristão protestante como nós, há aproximadamente 3 mil pessoas, de 85 milhões. O que falta para a gente pregar o Evangelho? O que falta para a gente ser luz? Você vê o quanto que essa igreja vacilou, e hoje essa região da Turquia especificamente é o 36º país mais perseguido do mundo, onde a perseguição que a gente leu aqui muito provavelmente continua. Que a gente não deixe, irmão, que a nossa nação chegue nesse ponto, porque o primeiro amor se esfriou. A igreja parou, a igreja não passou os bastões para os próximos. O que aconteceu? Que o resultado de trabalhos assim não recaiam sobre nós, irmãos. Pelo contrário, que quando a gente estiver diante do Senhor, a gente estenda as mãos e fala aqui, Senhor, o fruto do meu trabalho. Aqui estão os meus sucessores, aqui estão aqueles que eu discipulei, aqui estão aqueles que eu evangelizei, aqui estão aqueles que eu expressei esse amor sacrificial, Senhor. Aqui estão todas as situações onde eu perdi muito, Senhor. Mas nós ganhamos para o Teu reino. Aqui está, Senhor, o resultado do meu trabalho. 85 milhões de pessoas, irmãos, hoje vivem longe do Evangelho nessa região de Éfeso. E a gente tem esse acesso livre. Se eu quiser sair gritando ali na frente sobre Jesus, eu grito e ninguém vai me impedir. Mas nesse lugar, hoje, você vai ser preso, talvez morto, assim como era nos tempos de João. Vamos orar? Baixe sua cabeça, coloque diante do Senhor aquilo que você precisa retornar, aquilo que você precisa fazer a mais. E se você não sabe, peça ao Senhor nessa noite. Começa a orar, peça estratégias. Coloque diante do Senhor o que você pode fazer, o que ficou para trás. É tempo de começar, é tempo de pregar, é tempo de fazer o bem, é tempo de viver esse amor ágape. É tempo de expressar esse amor, é o tempo de hoje, o amanhã nós não temos, nós temos o presente. Tantos planos que ficam só no campo das ideias, no campo da imaginação, e a gente não põe em prática. Quantas coisas o Senhor já falou com a gente e ficaram tudo para trás. Quantas situações que a gente não resolveu, porque ficou para trás, a gente não expressou esse amor ágape. Senhor meu Deus, nós queremos te clamar nessa noite, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, porque ela ilumina o nosso caminho, porque a tua palavra, Deus, ela nos ajuda a não pecar contra o Senhor. O Senhor nos adverte para a gente não pecar, o Senhor diz que a gente pode ser vencedor se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo. Nós temos a tua palavra revelada para nós, Senhor. Não precisa ser grande teólogo, grande pensador ou estudioso para entender esse texto. Senhor, que a gente siga nesse amor sacrificial, nesse amor ágape, que a gente viva esse amor, que a gente expresse esse amor e que a gente viva para abençoar as pessoas. Não que a gente viva somente, Senhor, para o nosso trabalho, para as correrias do dia. Amém, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, mas, Senhor, esse não vai ser o foco da nossa vida. O nosso foco é amar como o Senhor amou, é viver como o Senhor viveu. Pai, tem misericórdia de nós somos tão fracos, Senhor.
Mas glórias a Ti, porque o Senhor deixou o Teu Santo Espírito. Nessa noite, Senhor, nos fortalece. Abre a nossa mente, Senhor, para a gente resolver coisas que a gente nem lembrava mais e que precisam ser resolvidas. Senhor, estratégias para pregar a Tua palavra. Deus, coisas que ficaram para trás, planos e projetos para abençoar pessoas. Senhor, que sejam retomados nessa noite, no nome de Jesus. Não deixa, Senhor, que o nosso país, ele fique como esse país da Turquia, Senhor. Com tantas pessoas sem Te conhecer. Os bastões não foram devidamente passados, Senhor. Eles sabiam de tantas coisas. Eles reprovavam os hereges. Eles sabiam identificar heresias, Senhor. Eles sabiam identificar falsos mestres. Eles trabalhavam. Eles faziam tantas coisas, Senhor. Mas eles abandonaram o primeiro amor. Não deixa que a gente faça assim, Senhor. Quero clamar, Senhor, por esse país nessa hora. Visita, Senhor, a Turquia. Visita, Senhor, os nossos poucos irmãos que se encontram lá naquele lugar. Tem misericórdia. Assim como o Senhor teve misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos no tempo dessa carta. Tem misericórdia dos nossos irmãos nos dias de hoje, que passam por perseguição, que passam por provações. Deus, que eles não abandonem esse primeiro amor, que eles não abandonem, Senhor, esse amor ágape, sacrificial. Visita, Senhor, os missionários nessa terra. Ah, Deus, abençoa o trabalho, o fruto do trabalho, Senhor, das mãos desses homens e mulheres que estão lá nesses locais. Locais onde foram tão abençoados outrora, Senhor. Em outros tempos, Pai, tiveram o privilégio de receber pregações dos Teus apóstolos e hoje estão em decadência espiritual porque abandonaram o primeiro amor. O candelabro lhes foi tirado, Senhor. Ah, Deus, que o Teu candelabro não saia dessa igreja, Pai. Que a Tua presença, que o Teu azeite não falte nessa comunidade de fé. Não deixa, Senhor, a gente também fazer tudo isso, saber identificar heresias, saber pregar a palavra como ninguém, Senhor, e nos faltar o amor, nos faltar essa situação de ser sacrificial pelo outro. Não deixa, Senhor, a gente viver isso. Que o Teu amor, Deus, seja primazia nessa comunidade de fé. Que seja primazia no meu coração, no coração dos meus irmãos. Nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Repreenda, Senhor, todo mal, todo inimigo, Senhor, infiltrado, que caia por terra no nome de Jesus. Que bata em retirada toda voz contrária, que seja cessada no nome de Jesus nessa noite. Que haja união no meio do Teu povo, Senhor. Que andemos na mesma direção, no mesmo caminho, vivendo, Senhor, esse amor que o Senhor requer de nós e requer da Tua igreja. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus, que ela seja enraizada no nosso coração para a gente colocá-la em prática. Muito obrigado por esse momento. Te oramos, Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.